26 a 34. Atos 16, de 23 a 34. Depois de baterem muito neles, as autoridades jogaram os dois na cadeia e deram ordem ao carcereiro para guardá-los com toda a segurança. Depois de receber essa ordem, o carcereiro os jogou numa cela que ficava no fundo da cadeia, prendeu os pés deles entre dois blocos de madeira. Mais ou menos à meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus e os outros presos escutavam. De repente o chão tremeu tanto que abalou os alicerces da cadeia. Naquele instante, todas as portas se abriram, as correntes que prendiam os presos se arrebentaram. Aí o carcereiro acordou. Quando viu que os portões da cadeia estavam abertos, pensou que os prisioneiros tinham fugido. Então puxou a espada e ia se matar, mas Pedro gritou bem alto: "Não faça isso! Todos nós estamos aqui." Aí o carcereiro pediu que lhe trouxessem uma luz. Entrou depressa na cela e se ajoelhou, tremendo, aos pés de Paulo e Silas. Depois levou os dois para fora e perguntou: "Senhores, o que devo fazer para ser salvo?" E eles responderam: "Creia no Senhor Jesus e você será salvo, você e as pessoas da sua casa." Então eles anunciaram a palavra do Senhor ao carcereiro e a todas as pessoas da casa dele. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro começou a cuidar deles, lavando os ferimentos da surra que haviam levado. Logo depois, ele e todas as pessoas da sua casa foram batizadas. Em seguida, ele levou Paulo e Silas para a sua casa e lhes deu comida. O carcereiro e as pessoas da sua casa ficaram cheios de alegria, porque agora criam em Deus. Alguém observou alguma coisa? Vitória? É o mesmo texto da última vez, né? É, de fato. Na última vez fui eu quem eu escolhi para falar do poder do louvor. E dessa vez me foi sugerido. E eu não ia usar esse texto. Mas acabou que as coisas durante a semana mudaram. O fato de estar mais doentinha na última semana e poder ter estado na casa do Senhor e observar tantas coisas diferentes, né? Eu mandei uma mensagem durante a semana: "Olha, foi maravilhoso ouvir a sua voz, seria bom estar afônica mais vezes, né? Se a gente não dependesse do antibiótico para isso, né?" Mas eu pude perceber coisas no silêncio daquele momento que eu usualmente não perceberia, né? O testemunho do irmão Valdir me impressionou muito. O reflexo da beleza de Jesus, através desse testemunho, assim, me impactou muito. E eu ainda falei para o Antônio baixinho na orelha: "Oi, que vontade de bater palma!" E de repente alguém lascou as primeiras palmas e parece que ouviu aquele meu anseio profundo de dizer: "Senhor, obrigada, 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 obrigada." E nessa noite eu quero falar sobre o poder da oração. Então, nós falamos nesse mesmo texto sobre o poder do louvor. Eu queria mencionar um pouquinho o poder da oração, né? Então, se alguém te perguntasse o que é oração, o que você diria? Né? De forma resumida, eu converso com Deus. Todos respondem isso. Mas o dicionário da Bíblia de Almeida diz que oração é a aproximação da pessoa de Deus. Por meio de palavras, por meio de pensamentos, pode ser em particular, quando eu estou sozinha, ou em público, como nós fizemos há pouco. Então, a oração ela vai incluir várias coisas. E você pode perceber que talvez até inconscientemente você faça isso, porque em algum momento aprendeu. A oração inclui confissão, né? Eu vou estar confessando a Deus: "Olha, me perdoe por isso ou por aquilo." Ela inclui adoração. Eu tenho vários textos, mas eu não quero me alongar muito, né? Então eu só vou mencionar. Ela inclui também adoração, ela inclui comunhão. Aquele momento eu estou em comunhão com o meu Pai Celestial, mas quando eu estou na casa de Deus, eu estou em comunhão com os irmãos. Eu posso sentir o que Ele está passando, isso é comunhão. Eu tenho gratidão no meu coração, que foi o que nós experimentamos na semana passada, através do testemunho. Gratidão pelo que Deus tem feito em nosso meio. A oração também inclui petições pessoais.
né? Quando eu oro, eu peço por mim, mas ela também inclui intercessão pelos outros, que foi o que nós fizemos também hoje à noite. Nós intercedemos por outros, e levem isso durante a semana. Então, e para a nossa oração ser atendida, precisa de alguma coisa? A Bíblia fala no Salmo 66, 18, que precisa de purificação. Eu preciso purificar a minha vida, eu preciso chegar limpa diante de Deus. Então, eu preciso primeiro confessar os meus pecados. Aí eu estarei purificando, né? Para a oração ser atendida, eu preciso ter fé. E ela pode ser do tamanho de um grãozinho de mostarda, ela é uma fé. Né? E Deus vai honrar esse pequeno grão, essa fé que eu tenho. Ela requer também, para a oração ser atendida, vida em união com Cristo. Eu preciso estar caminhando com Cristo, eu preciso estar andando no seu caminho para que eu possa ter a minha oração atendida. Além disso, requer sinceridade, até porque Deus conhece o meu coração. Então eu preciso chegar diante dele com sinceridade de coração, colocando a ele, né, o que eu desejo. Obediência. Eu devo pedir em nome de Jesus. É uma coisa muito clara na palavra de Deus, né? Eu preciso estar em submissão à vontade de Deus. Quando eu digo, Senhor, seja feita a tua vontade, não a minha, eu estou em submissão à vontade de Deus. Eu preciso direção do Espírito Santo. Eu preciso de um espírito de perdão, o que é tão difícil, né? E eu preciso de um relacionamento correto com as pessoas. Também nem sempre é fácil. Então, quando eu mencionei antes que a oração, ela é acima de tudo a aproximação minha para com Deus, o próprio Jesus, ele nos dá esse exemplo, né, de como ele se aproximou do Pai dele através de palavras, nos dando o exemplo da oração modelo que a gente encontra em Mateus capítulo 6. E se você analisar um pouco essa oração, você também vai perceber que ela respira alguns itens. Primeiro, um espírito filial. Quando eu digo pai, é o que a Cláudia mencionou, né? O filho confia, ele diz pai. Né? Então, aquele, eu sou filho, eu posso chamar de pai. Mas também existe o espírito universal, Pai Nosso. Quando a gente está em grupo, né, a gente diz Pai Nosso. A gente gostaria tanto de ver essa resposta. Ele também, a oração do Pai Nosso apresenta um espírito de reverência quando diz: santificado seja o teu nome. Santo é o teu nome, um espírito de adoração, né? Ela também respira um espírito missionário, quando diz: venha o teu reino. Olha que interessante, tudo isso na oração do Pai Nosso. Quando eu digo venha o teu reino, eu estou também dizendo, olha, existe um espírito missionário que eu também preciso cumprir, ao falar de Jesus a quem me cerca. Faça-se a tua vontade assim na terra como no céu. Essa oração, ela respira um espírito de obediência. De não dizer eu quero que o Senhor faça isso para mim, mas faça-se a tua vontade, aqui como é feita lá. Quando eu digo o pão nosso de cada dia nos dá hoje, eu estou respirando um espírito de dependência de Deus. E eu penso que o pessoal no Rio Grande do Sul, mais do que nunca, está respirando essa dependência de outros. Dependem do pão, dependem da roupa, dependem de tudo. Dependem de um rodo para puxar lama, que já estão sendo confeccionados. É impressionante que cada um pensa em alguma coisa diferente e envia, e tudo se faz necessário. Né? Então, um espírito de perdão. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. É difícil? Ela respira também um espírito de precaução. Quando você diz, não nos deixes cair em tentação. É um espírito de precaução. Senhor, por favor, não me deixe cair em tentação. Me ajuda. E por último,
o espírito de adoração, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Então, a oração, ela é extremamente necessária entre a criatura e o seu Criador. Ela vai demonstrar intimidade. Assim como eu tenho intimidade com o meu Pai terrestre, posso falar com Ele ou com a minha mãe a qualquer instante, assim deve ser essa intimidade com o nosso Pai Celestial. Então, a oração, ela é uma via de mão dupla, onde nós nos deleitamos em Deus e Deus tem prazer em nós. A Glória diz, como é que Deus pode ter prazer em mim? Eu sou pecador. E ainda assim Ele me perdoa e tem prazer de estar comigo. Então, Jesus buscava ter essa unidade com o Pai, né? E Ele ouviu de seu Pai o quê? Este é o meu Filho amado, em quem eu tenho muito prazer. Será que Deus tem tido prazer em nós? Será que Ele pode dizer isso de nós também? Né? O Wilder é o meu Filho amado. Eu tenho prazer da presença dEle, da intimidade que eu tenho com Ele, de conversar com Ele. Então, será que Deus pode dizer de nós, como disse do seu servo Jó? Não há ninguém na terra como Ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e se desvia do mal. Que qualificação, hein? Então, que a gente possa ouvir isso também, né? Charles Spurgeon, que é considerado o príncipe dos pregadores, ele disse certa vez, se nós formos fracos em nossa comunhão com Deus, nós seremos fracos em tudo. Devemos entender que a oração é mais que essencial para a nossa vida, conforme Jesus nos mostrou, pois como diz certa frase, a oração através da fé nos faz crer no incrível, ver o invisível e realizar o impossível. E Watchman disse em seu livro, a oração exercita o espírito, que por sua vez é fortalecido por meio de tal exercício. Assim como nós vamos à academia exercer os nossos músculos físicos, e eles são fortalecidos através desse exercício, assim a oração fortalece o nosso espírito. Então, quanto mais praticarmos a oração, mais fortalecidos estaremos no espírito, por causa do exercício da oração. Assim como os nossos músculos vão estar cada vez mais liberados. Agora, se o inverso acontece, né? Eu estou com tanta dor hoje, vou ficar deitada. De vez em quando eu faço isso. Eu acordo pior, porque eu não estou ajudando o meu músculo a reagir, né? Eu estou deixando ele relaxadinho ali para ver se alivia. Não estou exercitando, então eu não chego ao propósito. Da mesma forma, se eu negligencio a oração, o homem interior seca. E nada pode substituir a oração. Então, muitos estão preocupados com a obra e tiram pouco tempo para orar. E eu vou te dizer que durante muitos anos, no trabalho de Ademar Garcia, eu estive muito preocupada com a obra e não tinha muito tempo para orar. Era uma corrida maluca, parece. Durante o dia, 10 horas dentro do hospital, ônibus, tirar um cochilo, né, dentro do ônibus, dormir um pouquinho, restabelecer e vamos adiante, até 9, 10 da noite no Ademar Garcia. Então, isso quase que todos os dias, né? Então, a oração, além de nos saciar interiormente, nos trará força para vencermos as tentações e as aflições do dia a dia. E quando nós falamos em vencer tentações, Jesus nos vem à mente. Lá no Getsemane, quando ele diz para Pedro, Tiago e João, vigiem e orem para que vocês não caiam em tentação. E por 3 vezes Jesus volta e por 3 vezes eles estão dormindo, né? Não conseguiram vigiar. Então a gente também deve seguir esse conselho, essa orientação de Jesus. Por quê? Porque a nossa carne é fraca. Paulo diz que o que eu quero fazer, eu não faço. E aquilo que eu não quero fazer, isso eu faço. Né? Ali de vez em quando, escapa um palavrão. Ali de vez em quando, escapa uma mentirinha. Puxa vida, mas eu falei para mim mesmo que eu não ia mais fazer esse negócio. E estou fazendo de novo. Então, eu preciso estar fortalecida na oração. Além de nos tornar mais íntimos com o Pai, é uma ferramenta
também para abençoarmos o nosso próximo. Então, uma das maneiras mais poderosas de eu amar alguém é orar por essa pessoa. E eu sei que muitos aqui oram por seus familiares, para que eles estejam em nosso meio também. E continuem. E vamos abraçar esses irmãos, orando juntos, porque é a maior maneira, a maneira mais poderosa de amar alguém, é orar por essa pessoa. Duell diz: a oração é o caminho certo para a bênção. É o maior meio de ser também uma bênção para os outros. Então, através das orações, Deus pode mudar gerações, países, vidas que estão precisando, né? Então, a própria história nos dá exemplos de pessoas que estiveram intimamente ligadas com Jesus. E o meio-irmão de Jesus, chamado Tiago, quando ele morreu, ao prepararem o corpo dele para o sepultamento, eles perceberam que os joelhos dele estavam tão calejados, tanto é por isso que ele é conhecido como joelhos de camelo, do tanto de tempo que ele passava de joelhos orando. Então, ele tornou-se conhecido por joelhos de camelo, pelo tempo que ele passava em oração com Deus, pelo tempo que ele passava em intimidade com Deus. Outro homem que passava assim muito tempo em oração é George Miller. Muitos já ouviram falar dele, né? Ele abandonou a sua vida, as suas escolhas para servir a Deus. Formou vários orfanatos. Dele se ouve muitas vezes, né? De manhã cedo não tinha café para servir. A carroça de leite tombou lá na esquina, né? Não dava para levar todo aquele leite adiante. Ou a roda da carroça caiu, vamos levar o leite para o orfanato. Respostas a horas de joelho, de dependência de Deus, né? Então, existe algum benefício na oração? Bom, um dos grandes benefícios é nós conhecermos melhor a Deus, né? E essa é apenas uma das muitas dádivas, né, que chegam à vida daqueles que se dedicam à oração. Um dos benefícios é saber que Deus responde. Eu acho que o irmão Valdir, durante esses últimos meses no processo que ele passou, ele sabia que Deus ia responder. Se sim ou não, mas ele ia responder, né? Jeremias 33 diz: e Deus continuou: Jeremias, se você me chamar, eu responderei. E lhe contarei coisas misteriosas e maravilhosas que você ainda não conhece. Outro benefício é saber que Deus cuida. Entreguem todas as suas preocupações a Deus, pois Ele cuida de vocês. Outro benefício, saber que Deus livra dos medos. Eu pedi ajuda do Senhor, Ele me respondeu. Ele me livrou de todos os meus medos. Às vezes na aula de Pilates eu comento algumas coisas com a minha professora. Eu fiquei sozinha em determinada situação. Ela disse: você não teve medo? Eu disse: não. Mas eu teria morrido de medo. Mas quando você está com Deus e confia nessa proteção, você não precisa temer. Você faz a sua parte, crendo que Deus está fazendo a dele. Outro benefício: você recebe a paz que guarda a mente e o coração. Não se preocupem com nada, mas em todas as orações peçam a Deus que vocês precisam e orem sempre com o coração agradecido. E a paz de Deus, que ninguém consegue entender, guardará o coração e a mente de vocês, pois vocês estão unidos com Cristo Jesus. Quantos versículos nos comprovam, né, desses benefícios? Outro é receber misericórdia e graça nos momentos de necessidade. Por isso tenhamos confiança. Cheguemos perto do trono divino, onde está a graça de Deus. Ali nós receberemos misericórdia, encontraremos graça sempre que precisarmos de ajuda. Aí você talvez vai perguntar no seu coração: existe poder na oração? Ontem à noite no estudo de mulheres a gente fez várias perguntas, né, sobre o texto, e algumas ficaram no ar, né, algumas ficam sem respostas de momento. Mas existe poder na oração? Deus é o poder atrás da oração. Então, sem Deus, a oração não tem poder nenhum. Mas, quando cremos em Deus, a oração tem poder para curar doenças físicas, psicológicas, emocionais, espirituais. E quem não precisa dessas curas? Quem não precisa de cura espiritual? Quem não veio de situações espirituais
de igrejas, doído, machucado, ferido. Quem não precisa de curas emocionais, que talvez ouviu coisas injustas, que eram inverdades e que marcaram a sua vida? A oração tem o poder de libertar da opressão espiritual do diabo e do pecado. Ela tem o poder de fortalecer, porque ela nos ajuda a focar em Deus, ao invés de focar nas dificuldades. Ela tem o poder de perdoar, o arrependimento traz perdão, e Deus nos ajuda nisso. E quando estiverem orando, perdoem os que os ofenderam, para que o Pai de vocês, que está no céu, perdoe as ofensas de vocês. É fácil perdoar? Eu digo que não. Ainda tenho alguns amarradinhos. E é difícil falar sobre isso quando você ainda tem uns pendurados no gancho assim. A oração tem poder de fazer muitos outros milagres, porque não há limites para o poder de Deus. Deus transformou água em vinho, Deus abriu o mar, Deus fez o maná cair do céu, né? Deus ressuscitou mortos, multiplicou alimentos. E eu quero compartilhar uma coisa que chegou às minhas mãos, algo que a ciência constatou e tem constatado. Eles colocaram diversas pessoas dentro de uma máquina de ressonância. Claro, uma por vez, né? Não cabem muitas lá dentro, até porque uma máquina de ressonância é extremamente apertada e dá uma fobia louca lá dentro, né? Então, mas eles colocaram pessoas e mediram a quantidade de sangue que vai para o lobo pré-frontal. O lobo pré-frontal é essa região aqui. E a função dessa parte do cérebro inclui movimentos, tomada de decisões, resolução de problemas, planejamentos, memória, controle de impulsos, tudo isso está nessa parte pré-frontal aqui. Então, eles mediram a quantidade de sangue que vai para essa região, a quantidade de metabólitos e o volume. E eles descobriram que existem coisas que comprovadamente aumentam esse lobo pré-frontal e coisas que diminuem. E a mais fascinante está em relação à oração. A oração faz o que nenhuma atividade faz no lobo pré-frontal. Isso a ciência tem descoberto. Tem outras que aumentam o fluxo de sangue nessa região. O exercício aeróbico, por exemplo, aumenta bastante. A empatia, tipo assim, quando eu me coloco no lugar da outra pessoa, quando eu me alegro com ela, quando eu tenho compaixão por ela, aumenta o volume de sangue. Quando eu tenho gratidão, aumenta bastante. Quando eu pratico a oratória, eu falo na frente, eu exponho, né, Vitória, eu trabalho na escola, alguma coisa assim, e eu aumento bastante o fluxo de sangue nessa região, mas nenhuma chega ao volume do fluxo sanguíneo de quando eu estou orando. O aumento é de 62 ml por minuto de sangue nessa região. Isso é muito. Pensa numa seringa de 50 ml e mais 12 em cima. E olha que ela é um tarugão, né? Ela é grande. Então, o exercício físico, por exemplo, de 5 a 6 ml. Uma oratória bem feita, 15 ml. A prática da compaixão, quando eu estou me doando numa comunidade, como no projeto que eles têm tido no Rio Grande, de 20 a 30 ml. 62 ml só a oração. Então, Andrew Newbert, que conseguiu comprovar isso, o que ele não tinha a intenção, né? Mas ele viu que tinha um grupo de pessoas que quando orava, aumentava o fluxo de sangue no lobo pré-frontal. Então ele disse assim, eu vou deixá-los orando por 15 minutos durante 80 dias. Porque então vai injetar mais sangue ainda nessa região. E ele se surpreendeu com o resultado, né? O fluxo de sangue não estava maior, mas o lobo pré-frontal estava maior. Em outras palavras, o cérebro tinha crescido, né? E a gente é da época que cérebro não cresce.
Mas um teste que foi comprovado que diminui não sei quantos por cento o Alzheimer de pessoas que oram. exatamente. Então, o cérebro cresce e a oração faz isso. Então a gente não está falando de oração A, B, C ou D, nem de religião A, B, C ou D, a gente está falando de oração. Então, quem deu essa entrevista ainda disse assim: então, se eu quero decidir uma coisa, é doping mental uma oração. Eu vou dopar o meu cérebro. Eu não estou aumentando o fluxo de sangue no lobo da decisão? Então ele complementou: você precisa tomar uma decisão correta? Ore antes. Você vai estar aumentando o fluxo sanguíneo nessa região, que é responsável por planejamento, decisões, memória, etc, 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 né? E você vai com certeza estar tomando a melhor decisão. Olha que interessante. Ciência comprovando o poder do qual nós podemos usufruir a cada instante. Como orar com poder? Bom, não existe mágica, né? Para orar, para ter uma oração poderosa. Deus faz o que nós pedimos quando é da vontade dele. Então, a gente não pode manipular Deus. Tiago diz: vocês querem muitas coisas, mas como não podem tê-las, estão prontos até para matar a fim de consegui-las. Vocês as desejam ardentemente, mas como não conseguem possuí-las, brigam e lutam. Não conseguem o que querem porque não pedem a Deus. E quando pedem, não recebem, porque os seus motivos são maus. Vocês pedem coisas a fim de usá-las para os seus próprios prazeres. Não é o que a gente vê hoje? As pessoas, para poderem ter o que elas querem, elas matam. Aqui eu não estou falando nem do cristão, né? Estou falando de pessoas que nós sofremos roubos, assaltos e assim por diante. Então olha como a Bíblia é atual. Vocês não conseguem, vocês vão lá, vocês matam. Pronto. Pum! Peguei o celular, acabou. A minha vida foi um celular, né? Então nós devemos pedir confiando. Tudo que vocês pedirem em meu nome eu farei, a fim de que o Filho revele a natureza gloriosa do Pai. Se Deus sabe de todas as coisas, Rose, por que eu preciso orar? Nunca se perguntou isso? Eu já. Puxa vida, Deus sabe de tudo, por que é que eu preciso orar? Porque de fato Deus conhece tudo o que eu falo, mesmo antes de eu falar, né? Meu pensamento, Ele já sabe de tudo. Ainda assim, Ele quer que eu coloque tudo a meu respeito diante dEle. Porque quando eu oro, eu não torno simplesmente algo conhecido para Deus, mas eu revelo obediência e dependência dEle. Eu tenho certeza que a Cláudia sabia que no Natal a filha queria ganhar um carrinho de boneca. Mas não era mais prazeroso ouvir? Oh, mãe, eu queria tanto um carrinho de boneca. Eu vi, ele é cor-de-rosa, ele tem uns babados, ele tem... Assim é o Pai. Em obediência, em dependência, Ele gosta de ouvir o que eu quero. A oração me torna consciente da necessidade que eu tenho dEle e da confiança de que Ele pode responder. Quando nós clamamos com fé, muitos recursos que nós precisamos se tornam acessíveis pela graça de Jesus. E por último, e as orações não respondidas, gente? Eu já orei, tem orações que não são respondidas. Existem possibilidades e motivos para não termos respostas às nossas orações. Uma delas pode ser o tempo. Tudo nesse mundo tem o seu tempo. Cada coisa tem a sua ocasião, Eclesiastes 3 diz. Pecados ocultos podem ser empecilhos a orações não respondidas. Mas se eu tivesse guardado maus pensamentos no coração, o Senhor não teria me ouvido. Outra coisa, desprezo a palavra de Deus. Se eu negligencio a palavra de Deus, pode ser um empecilho de eu não ter a minha oração respondida. Deus despreza até as orações de quem não obedece à sua lei. Provérbios 28. Inconstância. Eu começo orando e desisto no meio do caminho. Não vou ter resposta. Tiago diz, peçam com fé e não duvidem de modo nenhum, pois quem duvida é como as ondas do mar, que o vento leva de um lado para o outro. Quem é assim, não pense que vai receber alguma coisa do Senhor, pois não tem firmeza e nunca sabe o que deve fazer. Então, esses motivos citados podem ser
empecilhos de receber o que eu quero. Ou simplesmente o que pedimos na oração pode não fazer parte dos planos de Deus. A Bíblia tem 2 exemplos de orações não respondidas. Vitória, você lembra de algum? Jesus no Getsemane. 3 vezes ele pediu: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Ele colocou o desejo dele diante de Deus. Mas não se faça o que eu quero, e sim aquilo que tu queres. Ele sabia, com certeza, da dor que ia ser. Mas ele pediu e não recebeu. Outra foi Paulo. Paulo tinha um espinho na carne. E ele também orou pedindo 3 vezes: Deus, se for possível, tira isso de mim. Qual foi a resposta que Paulo recebeu? A minha graça te basta. A minha graça te basta. Existem orações que não são respondidas. A própria Bíblia nos comprova disso, né? Então, sendo assim, a gente também vai ter momentos que talvez não vá ter orações respondidas, onde Deus vai nos dizer: a minha graça te basta. Amém? Guarda isso no teu coração para essa semana e que seja motivo de continuar firme na oração, né? De estarmos desfrutando dessa intimidade e presença com Deus. Fosse, por favor, equipe do louvor. Que consolação tem o meu